Fala galera, beleza? Quem fala é o Rafa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje estou gravando esse vídeo logo depois da partida entre Corinthians e Botafogo. Vou trazer minha análise sobre o jogo, certo? Vou bater um papo aqui com vocês, trazer minha opinião sobre o atual momento do Corinthians, que na minha visão é uma crise que o Corinthians está se afundando cada vez mais. Então, sem muita enrolação, bora bater um papo aí, bora pro vídeo. Então, rapaziada, como eu falei, hoje vamos trazer um pouco aqui sobre Corinthians no canal, certo? Falar um pouco sobre o atual momento do Corinthians, a crise que o Corinthians está se enfiando, que na minha visão, né, um tempo atrás eu já tinha comentado que na minha visão era uma crise que o Corinthians estava se afundando, e muitas pessoas acharam que eu estava exagerando no momento, porém, na minha visão, né, agora a gente tá vendo aí o que tá acontecendo. Já tá, desde quando eu comentei, eu já achava que tinha muita coisa errada no Corinthians. Ao meu ver, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de observar muito futebol, né? Além de assistir, de torcer, eu sempre observo muito as coisas que acontecem, eu sempre gosto de dar minha opinião sobre. Então, eu já via que tinha muita coisa errada no Corinthians. Era um time que não estava criando nada, era um time que quando faz gol, né? Até hoje a gente vê isso. Quando o Corinthians faz gol, nunca é uma jogada bem trabalhada. É uma jogada ou uma bola parada ou uma bola rebatida, como foi contra o Fortaleza, que foi uma bola rebatida, como foi contra o Palmeiras, aquele gol do Roger Guedes, que foi um gol contra, que foi um escanteio que ele bateu e desvia a bola e entra, né? Então o Corinthians, o futebol do Corinthians não flui com naturalidade. A gente pode ver que não tem jogada trabalhada, o Corinthians não tem jogada ensaiada, o Corinthians não tem jogada treinada, o Corinthians não tem nada. 11 jogadores que correm atrás da bola o tempo todo, e isso se corre, né? Porque tem jogador que não corre, tem jogador que anda dentro de campo, certo? Então, eu vim trazer minha opinião sobre o atual momento do Corinthians, que na minha visão, o maior culpado de tudo isso é o presidente do Corinthians, né? Um cara que não fez um planejamento, um cara que não trouxe um treinador, um cara que não trouxe reforço, um cara, na verdade trouxe, né? Só os amigos dele, porque trouxe o Romero de volta, trouxe o Maicon, renovou, na verdade, o empréstimo do Maicon, o Balbuena, né? E hoje o Corinthians é uma bagunça, a gente vê que os jogadores que são titulares, alguns deles só estão lá pela história que já tiveram no Corinthians. E parece que o presidente não entende que o futebol é o presente, é o atual momento. Né? O cara tem que responder hoje para jogar. O cara joga no Corinthians, é um time grande, é um dos maiores times do Brasil, é um cara que é a segunda maior torcida do Brasil. O cara veste a camisa do Corinthians, é a camisa que ele tem que representar dentro de campo. E tem jogador que simplesmente anda dentro de campo. Juliano, Fábio Santos, o próprio Fagner estava devendo muito, estava andando dentro de campo. O Gil, né? São jogadores que. O Paulinho, jogadores que não dão resposta hoje no Corinthians. E não vejo um motivo que defenda eles ficarem no Corinthians, né? Na minha visão, o Corinthians está se afundando cada vez mais numa crise, né? Começou lá atrás na efetivação do Lázaro, que foi o maior erro para mim do Corinthians esse ano, foi efetivar um cara que não tem experiência para ser treinador de um time tão grande como o Corinthians, não ia aguentar a pressão como não aguentou, né? E aí depois o incrível presidente do Corinthians, né, o Duílio, traz o Cuca, que a gente sabia que não ia ter aceitação da torcida, e agora tenta apagar o fogo com o Luxemburgo, né? Que tá tentando mudar, não é o culpado do momento do coisa não é o Luxemburgo, é o presidente e o planejamento que ele fez pro Corinthians esse ano, né? O Luxemburgo tá afastando alguns medalhões do time, que é mais do que necessário. Já deixou o sinal verde para fazer a transferência do Paulinho. Já afastou o Duqueiroz, que já tá vendido, não tinha por que continuar, né? Já tirou o Cantillo, que nunca correspondeu à altura, né, do time do Corinthians, certo? E tem outros aí que tem que ir, que não dá mais, não tem mais como aguentar. Ou o Corinthians faz uma reformulação completa no time, ou o Corinthians vai brigar para não cair esse ano, né? Para mim hoje é um sério candidato o Corinthians. É um time que simplesmente não joga. O time do Corinthians é um time que não apresenta futebol de Série A hoje, na minha opinião, né? Inclusive, se a gente for ver, a gente levar em conta o tamanho do time do Corinthians, né? Se a gente levar em conta isso, é vergonhoso o que o Corinthians apresenta hoje. A gente pode citar vários jogadores, o Matheus Araújo hoje, por exemplo, né, que a gente né, já levantou aqui, ele não consegue, né, não consegue substituir o Renato Augusto hoje na minha visão.
Ele não consegue enfiar uma bola, ele não consegue buscar o jogo, chamar a responsabilidade pra ele, não tá preparado pra isso. Não tô colocando a culpa no menino, ao contrário, acho que a culpa de tudo isso é a diretoria do Corinthians, que não tem planejamento nenhum, uma diretoria que foi completamente omissa, um diretor de futebol completamente omisso, né? E hoje o Corinthians, né, tá simplesmente capengando. Quem assiste os jogos sabe do que eu tô dizendo. O Corinthians não apresenta nada, nem na defesa, nem no ataque, nem não tem meio de campo, não tem jogada ensaiada, não tem uma estrutura defensiva, não tem uma estrutura de time, o Corinthians é perdido, entra perdido em todos os jogos que a gente assiste. Seja em casa, seja fora de casa, é sempre a mesma atuação medonha, feia de ver, né? Quem assiste sabe do que eu tô falando. Fábio Santos não dá mais, já deu. Fábio Santos, obrigado por tudo, né? O torcedor do Corinthians tem que falar o que pro Fábio Santos? Obrigado por tudo que você fez e pode ir embora, cara. Não tem condição. Tem jogador que não dá mais pra sustentar só por causa da história que ele tem no clube. Não dá mais. A fase atual do jogador não dá mais. O Fábio Santos não é ofensivo mais. O Fábio Santos não consegue acertar um cruzamento. Na verdade, o Fábio Santos não consegue nem chegar no fundo pra cruzar, né? Não consegue marcar. O Fábio Santos era bom defensivamente, coisa que o Piton, por exemplo, não era. O que o Fábio Santos faz hoje? Será que foi certo mesmo a diretoria do Corinthians liberar o Piton? Quem que é o reserva do Fábio Santos hoje? O Bidu é melhor que o Piton? Então, acho que tem muita coisa aí errada, né? Tem muita coisa que foi feito errado, mas que o que já foi feito não dá pra corrigir agora. Tem que refazer agora, começar do zero no meio do ano, né? E urgente, agora. Não tem tempo mais pra perder o Corinthians, né? Ou vai cair na Libertadores, vai cair na Copa do Brasil e vai brigar para não cair no Brasileirão, né? Então, na minha visão, o Corinthians tem que mudar nesse exato momento. Tem que contratar jogadores agora no meio do ano, né? E tem que fazer uma mudança do zero. Coisa tem que reformular inteiro no meio do ano. Infelizmente, por conta dessa diretoria que o Corinthians tem hoje, que na minha visão é uma diretoria no mínimo, o diretoria do Corinthians foi no mínimo irresponsável. No mínimo. Colocou o ano de uma equipe do tamanho do Corinthians, né, em jogo. Por quê? Porque foi efetivar o colega dele, o Fernando Lázaro. Com todo respeito ao Fernando Lázaro, que não tem culpa nenhuma, recebeu a oportunidade e aceitou como qualquer um aceitaria, né? Então, na minha visão, o Corinthians precisa contratar no meio do ano agora e precisa mudar tudo. Tá tudo errado nesse time do Corinthians. O Corinthians simplesmente não consegue demonstrar nada para sua torcida, né? Essa diretoria do Corinthians é a mesma diretoria incompetente que recusou o Cano, que recusou o próprio Pedro Raul, a gente pode colocar aí na lista, que recusou o Tiquinho Soares, que hoje deu um baile no Corinthians, e trouxe o incrível Júnior Moraes, que tem um gol com a camisa do Corinthians e deve ter uns 10 jogos. Acho que na minha mão eu consigo contar o tanto de jogos que ele conseguiu jogar no Corinthians, né? Então, não tem muito o que falar. O que a gente vai falar de uma diretoria dessa? A coisa precisa mudar tudo, né? É ano de eleição no Corinthians, né? É o último ano, dessa diretoria e simplesmente precisa mudar tudo. O Corinthians precisa reformular do zero, né? E rápido, porque é sério candidato, se jogar a bola que tá jogando, é um seríssimo candidato para cair esse ano no Brasileirão. E eu falo isso sem nenhum exagero, tá? Então, é isso, né? O Corinthians precisa mudar com o carro andando. Enquanto todos os times já estão preparados, já têm ideia do que queriam para esse ano, o Corinthians está tentando trocar o pneu com o carro andando, né? E na sua opinião, o que vocês acham do atual momento do Corinthians? Deixa sua opinião aí, o que vocês acham que tem que ser feito, né? Vamos bater esse papo aí, é sempre bom ver a opinião de vocês. Eu vou estar tentando responder todos os comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, né? Para mim saber que vocês gostaram desse conteúdo. Eu vou tentar tá trazendo análise de outros times também, né? Resolvi gravar sobre o Corinthians hoje, porque depois do que eu vi hoje, realmente eu precisava trazer aqui pra vocês. Sempre fui um cara que gosta de analisar futebol. Além de torcer e assistir, eu sempre gostei de analisar, de tirar minha opinião sobre o que eu tô vendo ali no momento, né? E o que vocês acham? Deixa um comentário aí. Se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo. Deixa o sininho aí ativado. Sempre que eu estiver postando vídeos novos, vocês vão ser notificados para não perder nenhum conteúdo. Beleza? E até a próxima, né? Deixe seu comentário aí. Não esquece de deixar sua opinião. O que você acha que o Corinthians precisa fazer? Qual que é a solução pro Corinthians? É isso. Até a próxima. Fui.